Irmão, uma ótima tarde, Deus os abençoe. Dia feliz, dia de bênçãos, dia maravilhoso, dia que Deus do céu, aplausos para o Senhor. Dia que Deus dos céus cumpre suas promessas. Havia promessas que Deus havia fazendo faz um tempo, que nos daria um lugar novo. E a muitos irmãos estava mostrando que a sua filha amada, nossa amada irmã Maria Luísa, estaria visitando-nos e hoje está se cumprindo essas duas promessas maravilhosas, na qual todos nós nos regozijamos e bendizemos o nome do Senhor por isso. Que a glória seja para Deus. Que maravilhoso é viver dessas promessas, porque o Senhor tudo que nos promete, Ele cumpre. Ele, olha, nos havia prometido um lugar. Hoje estamos inaugurando este lugar, esse lugar maravilhoso que Deus nos deu. Estamos aqui maravilhados com toda a tecnologia, a mais atual das tecnologias que a igreja nos proporcionou. E hoje estamos felizes, regozijando-nos dessa bênção. E sobretudo, a nossa irmã Maria Luísa, que Deus nos trouxe hoje. Irmã, a igreja de Népolis, te amamos no Senhor. Um aplauso para a nossa irmã Maria Luísa. Vamos orar ao Senhor. Bendito o Senhor, Pai glorioso, Pai eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus eterno e perfeito. Tu vives, Senhor, Tu és grande, Senhor, Teu amor, Tua misericórdia, Teu poder. Tu, Senhor, que criastes o mundo e o universo inteiro. Tu, Senhor, com Seu amor imenso, um amor, Senhor Deus, maravilhoso. Estamos aqui, Senhor Deus, felizes, porque estávamos perdidos e Tu nos encontrou, e Tu nos trouxestes aqui este lugar para nos limpar, para nos mostrar um caminho maravilhoso, para nos dar paz às nossas vidas, gozo, alegria, felicidade. Obrigado, Senhor, te damos por tanta bondade. Nos deixou, Senhor, como uma profetisa aqui no meio da sua igreja, no seu povo, para que nos ensine, para que nos indique aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Nos ensina, Senhor, nos ensina a buscar os seus caminhos de salvação, e por isso te damos glória, honra e louvores, e muito obrigado, Senhor. Queremos pedir-te, Senhor, que te agrades desse povo que tem esse coração disposto para ti, que respalde e abençoe a tua igreja, onde em mais de 115 países onde está a sua igreja, já são mais de 1.550 igrejas, onde se prega seu evangelho. Abençoa a sua igreja, abençoa a sua filha amada, a nossa irmã Maria Luísa. Abençoa-nos também, Senhor, liberta-nos. Dispõe os nossos corações para ti, que te amemos e que sejamos convertidos a ti, mas necessitamos que o Senhor nos liberte, porque há muita atadura. Encha-nos sempre com a sua presença, e tudo pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero também hoje destacar a maravilhosa visita que nosso Deus do céu, que nos ama tanto, que tinha nos prometido, que nos ia trazer a sua filha amada, e hoje a temos aqui. É grande bênção. Um aplauso para nossa irmã Maria Luísa. Querem cantar ao Senhor? Vamos cantar um hino muito lindo, o hino 213, a videira e os ramos. Estad en mí, y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí, nada podéis hacer jamás.
pedir, sin desmayar, lo que deseas tú. El Dios de amor, que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor, siempre brillar, con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Que a honra e a glória seja para nosso Senhor. Que maravilhoso que vivemos na igreja, como Deus nos guia, como Deus nos mostra. Vou contar um sonho que teve uma irmã ontem, quando estava amanhecendo. Uma irmã nos contava que estava sonhando que estávamos aqui na igreja. Ela já conhecia a igreja, aqui este local, mas sonhava que aqui, próximo, pela via principal, vinha um trem maravilhoso, com as cores azul e branco. Maravilhoso. Ele era imenso, imenso. E chegava até a rua 75, chegava esse trem. E vinha cheio, muito cheio de pessoas. E também o trem parou aqui. Quando desceu, o condutor ou maquinista era a nossa irmã Maria Luísa, que conduzia esse maravilhoso trem. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar um coro ao Senhor. Vamos cantar um coro que o importante é o que vai nos ensinar nossa irmã Maria Luísa. Queremos ouvir nossa irmã Maria Luísa? Claro! Por isso que viemos. Vamos cantar o coro número 18. Deus está aqui. Louvores ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor. Glorioso para sempre, Rei. Tu vives, Senhor. Tu reinas, Senhor. Maravilhoso, tu é precioso. Maravilhoso, glorioso, louvado seja seu nome. Abençoado, glorificado para sempre. Tu és grande, tu és poderoso, Senhor. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há dois ou três. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Bendito Senhor, glorioso, Pai eterno, maravilhoso nosso Rei.
Que a glória, a honra e os louvores seja sempre para nosso Deus vivo, nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória seja para nosso Deus. Um aplauso para esse Deus maravilhoso que nos dá paz, alegria, gozo, felicidade. Minha querida irmã Maria Luísa, a nossa amada irmã Maria Luísa, a igreja de Népal te ama de todo o coração, irmã. Boa tarde, irmãos, irmãs, Deus abençoe. Nós agradecemos o Senhor primeiramente por Ele ter nos dado, pelo Senhor nos dar este lugar, porque eu sei que desde faz muito tempo tem sido difícil achar imóveis nessa região, mas tudo bem, o Senhor nos dará o melhor mais para frente, um lugar maior, porque mesmo assim a igreja do Senhor continua crescendo. O Senhor é quem fica responsável em trazer as pessoas, quem fica responsável em converter os corações, e nós vemos o crescimento da igreja em nível mundial. Talvez vocês não sabem o tanto quanto eu, do crescimento da igreja, da abertura de tantas obras em diferentes lugares. E na Colômbia, por exemplo, é um lugar onde em todos os povoados nós, agora podemos dizer que em todos os povoados e as cidades a igreja está. Vocês podem sentar, irmãos. E vamos abrir a Bíblia em 1 de João. Vamos honrar o Senhor com esta leitura e meditação em 1 de João, no capítulo 1. Lembremos que João foi discípulo do Senhor Jesus e ele andou com o Senhor na terra, junto com os outros apóstolos. Nós temos de lembrar isto para, dessa mesma forma, entender melhor a leitura. E João, ele foi testemunha de todas as vivências, todas as obras do Senhor. Por isso, ele disse aqui no capítulo 1, ele disse o que era desde o princípio. E que era desde o princípio? O verbo da vida, o verbo de Deus. O que ouvimos sobre quem? Sobre o Senhor Jesus Cristo. O que vimos com nossos olhos. Aqui, João, ele testifica que ele tinha sido testemunha de aquela presença do nosso Deus num ser humano chamado Jesus Cristo. João foi testemunha, e é por isso que ele fala dessa forma tão linda. O que os nossos olhos viram, o que contemplamos, ele disse, e apalpamos com nossas mãos. Ele pode dizer, nós tocamos no Senhor. Com respeito ao verbo da vida. Cristo Jesus é o verbo da vida. Diz, porque a vida foi manifestada. A vida é Cristo Jesus. A vida é a vida eterna. E diz aqui que essa vida chamada Cristo Jesus foi manifestada. E a temos visto, João disse. Testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então diz aqui que essa vida estava com o Pai e foi manifestada a nós. Palavras muito profundas de João. Que se manifestou a vida, o verbo de vida, o nosso Deus, o próprio Deus, feito carne. O verso 3. O que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos, também para que também vós tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas
vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. Glória ao Senhor! E realmente a alegria é completa não somente para aquela época, para os que leram esta carta, mas também para nós hoje. A alegria é completa porque nós estamos aqui andando com um Deus vivo, com um Deus real, com um Deus que fala conosco. O mundo ouve falar dessas coisas e eles dizem que nós estamos loucos. E de certa forma, eles têm razão, porque eles jamais viveram estas experiências de falar com um Deus real, com um Deus vivo, com um Deus em espírito. E que Ele se manifeste nas nossas vidas fazendo milagres e sinais. Então eles têm razão dizendo que estamos loucos, mas com uma loucura boa. E agradecemos ao nosso Deus, diz aqui, e esta é a mensagem que temos ouvido de Cristo e vos anunciamos. Deus é luz, e não há treva alguma nele. Se dizermos, então, o apóstolo começa a falar com as pessoas, vocês que se converteram, que creram, que se reúnem, se congregam num lugar como uma igreja. E se todos, diz aqui, se dizermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, quer dizer, andamos praticando o pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui vem a admoestação, o chamado de atenção. Mas se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, limpa-nos de todo pecado. Se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quer dizer que havia pessoas que diziam nunca terem cometido pecados, que eles eram perfeitos, mas eles mentiam, porque só de desconhecer que existia ou que o Senhor Jesus veio pregar o seu evangelho e dizer para as pessoas que tinham de crer nele como caminho de salvação, que tinham de crer nele como Deus e o Filho de Deus, só pelo fato das pessoas não saberem isso, isto era suficiente para Deus considerar que eles estavam pecando. E o Senhor disse que quando Ele veio, para Ele vir ao mundo, Ele olhou para toda a humanidade, diz nos Salmos que o Senhor olhou para toda a humanidade, e Ele viu que não havia nenhum que fizesse a vontade de Deus. Não havia nenhum. E se o Senhor disse, é assim. As pessoas poderiam dizer, eu sou santo, perfeito, eu não cometo pecado, mas eles estavam infringindo a lei, como quando nós dizemos, por exemplo, dos pais de João Batista, como quando pensamos nos pais também como humanos do Senhor Jesus, Maria, José, aquele sacerdote Zacarias que nós lemos nos evangelhos. Nós falamos dessas pessoas onde a Bíblia diz que eles eram justos e que, como eles eram justos, acharam graça diante de Deus, e é por isso que Deus lhes deu essas bênçãos, essas manifestações, para que por meio deles viesse João, viesse o Senhor Jesus, Deus pudesse se manifestar no mundo. Então nós diríamos, os Salmos está errado, então, porque o Salmo diz que Deus olhou para todos os filhos dos homens e não havia nenhum que fizesse o que é bom. Aquelas pessoas que eu falei agora há pouco, embora eles fossem justos, eles estavam infringindo a lei, porque ninguém estava cumprindo a lei de Moisés, ninguém. Todos estavam infringindo a lei, uns de uma forma, outros de outra forma, mas eles infringiam a lei de Moisés, mesmo sem querer. Porque os mestres e os pregadores deles não ensinavam isso para eles. Os pastores deles naquela época, os sacerdotes, eles eram os responsáveis, os fariseus, eles eram os responsáveis de ensinar a lei, mas eles não ensinavam o verdadeiro caminho. E é por isso que as pessoas, por ignorância também, elas não cumpriam a lei. Mas mesmo assim, mesmo pela ignorância de não conhecer a doutrina,
Eles eram infratores da lei. E, embora Deus dissesse que eles eram justos, porque no coração deles eles esperavam a misericórdia de Deus, é por isso que Deus os chamava justos. A família de João, a família Zacarias, todos eles eram justos, mas eles estavam infringindo a lei porque não conseguiam cumpri-la. Assim, então, se cumpre o salmo que disse que não havia nenhum que fizesse o que era bom. E é por isso que o Senhor Jesus veio. E aqui, João estava pregando para todas as pessoas. Eu suponho que havia judeus e gentios também no grupo de ouvintes. E é por isso que ele disse: muitos de vocês dizem que vocês não têm pecado, não cometem pecado, cumprem tudo da lei, mas não é assim. Vocês se tornam mentirosos, porque agora o verdadeiro caminho é Cristo. Não mais o verdadeiro caminho que leva à vida eterna não é a lei de Moisés, é Jesus Cristo. E se vocês ignoram isto, se tornam mentirosos dizendo que são perfeitos e não têm pecado. Bem, dessa forma é como nós entendemos isto aqui, quando no verso 8 João disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não estaria em nós. E esta é a verdade. O que o nosso Deus disse é assim. Só que nós, os seres humanos, às vezes não entendemos, às vezes não compreendemos os termos, o que ficou escrito nos Salmos e nos Profetas. Mas o nosso Deus é amor e misericórdia mesmo assim. E Ele quer nos ouvir. E também nos escutar. Eu acho que os irmãos de lá, eles falam inglês, não é? E eles estão recebendo a interpretação? Para todo o grupo que está lá, eu cumprimento vocês, amo vocês com todo o meu coração e Deus abençoe vocês muito. Hoje, Deus abençoe grandemente. Eu não aprendi inglês e hoje eu penso que não consigo aprender inglês mais. Eu não tenho mais idade para aprender inglês, mas Deus conhece todos os idiomas. O Espírito Santo, ele fala todos os idiomas e ele abençoa vocês como ele me abençoe e ama todos nós. Deus abençoe. Vamos agora sim, irmãos, começar as nossas perguntas hoje. As perguntas também edificam a nossa vida espiritual. Edificam a nossa vida e a de vocês. Toda a nossa vida espiritual é edificada pelas perguntas e respostas. Então, comecemos. Boa tarde, Sim, irmã irmã. Maria Luísa. Minha querida e amada irmã Maria Luísa, quero dizer-lhe que admiro e respeito grandemente, que você tem sido um exemplo de vida para mim, ensinando-me a amar a Deus sobre todas as coisas. Deleito-me com seus ensinamentos, cada dia agradeço a Deus por trazer-me à sua casa e aprender sua verdadeira doutrina. Se me permite, gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Faz muito tempo tenho uma inquietude em meu coração, com respeito a 1 de Samuel, capítulo 22. Resumindo um pouco, no capítulo 21, Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, por algo para comer para ele e para os que estavam com ele. E o sacerdote lhe deu os pães sagrados da proposição, que tinham sido substituídos e que somente era para o consumo do sacerdote e sua família. Anteriormente, em um estudo bíblico, irmã, você nos ensinou que Deus não castigou a Davi, porque primeiramente ele já tinha sido ungido como rei e Deus tinha um propósito com ele. Também sabemos que Deus age como Ele quer e não devemos questioná-lo. Mas, entretanto, vemos como no capítulo 22, do versículo 16 ao 19, Saul manda por toda a casa de Aimeleque mulheres, crianças, ovelhas, bois, 85 varões que vestiam a estola sacerdotal de linho, ordenou que matasse a todos.
dos quais somente Abiatar se salvou? Sabemos que na lei de Moisés tudo era físico e que a lei tinha que cumpri-la ou tinha castigo. Então, minha pergunta é: Deus permitiu a morte de todas essas pessoas porque violaram um mandado ou uma ordenança que Deus tinha imposto ao entregar os pães a Davi? Qual foi o erro tão grande que cometeu Aimeleque e toda a sua casa para receber tal castigo? Você disse que em 1 de Samuel o que, irmã? Em 1 de Samuel, no capítulo 20, a pergunta está no capítulo 22, 16 ao 19. Bem, eu não lembro como foi a pergunta, de que forma foi feita, ou desde qual perspectiva a pergunta foi feita, se Deus tinha castigado Davi ou não. Mas provavelmente me perguntaram se Davi, ao cometer, vamos dizer assim, essas infrações, que se Deus o castigou. Naquela época, Deus, na lei de Moisés, castigou as pessoas, castigava elas enquanto elas estavam vivas, para depois, quando eles morressem, ter um lugar especial com Deus. Mas ele, enquanto eles estavam vivos, castigava. E Davi foi castigado muitas vezes. Ele recebeu o seu castigo por tudo que ele fez. Mas nisto aqui, por ele ter comido os pães, isto não foi um crime pelo qual Deus tinha de castigá-lo por ele ter feito isso. Simplesmente, Davi, ele era o rei, ele também era profeta. E, além disso, ele era o protótipo desse rei que, no futuro, a sua descendência seria o rei divino, nosso Senhor Jesus. Ele representava essas pessoas. O rei Davi simbolizou o rei e o filho do rei, Cristo Jesus, na parte espiritual. Então, Deus tinha Davi numa posição muito alta e especial para ele. Mas como humano, é claro, como humano, como ele era o rei, ele ia nas guerras quando ele tinha fome, e como ele tinha fome e não tinha o que comer, eles comeram os pães. Esses pães deviam ser somente consumidos pelos sacerdotes, mas Deus, ele ignorou isso porque Davi fez isto pela sua necessidade. Deus não se enraiveceu por isso. Deus, ele se enraivece por outras coisas que foram feitas. O rei Davi, ele fez outras coisas, e Saul também, quando o perseguiu pela inveja, os ciúmes que ele sentia contra Davi, ele o perseguiu para matá-lo. E Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu tudo. Por quê? Nós não sabemos o porquê Deus permitiu todas essas coisas. Provavelmente para que nós percebamos que Deus, ele permite mesmo uma pessoa chamada por Deus, porque Davi foi chamado por Deus, ele tinha o seu chamado. Saul também tinha um grande chamado, porém, eles como humanos falharam e fizeram coisas desagradáveis diante de Deus. E Deus castigou todos. A cada um lhe deu um castigo de uma forma ou outra, mas Deus os castigou. E aqui também houve um castigo porque quando Saul ficou sabendo que o sacerdote tinha dado comida para Davi com os seus 300 homens, se eu não estou errada, que estavam com ele, Saul, ele se enraiveceu e é por isso que ele mandou matá-los. Ele mandou matar alguns sacerdotes também. Então, isto foi um assunto muito grave e terrível que o rei Saul cometeu. E Davi, ele teve de ser perseguido dessa forma e Deus permitiu. Para o quê? Para que ele orasse. Como nós hoje. Nós hoje somos perseguidos pelo diabo. O diabo nos persegue usando as pessoas, usando as circunstâncias, usando qualquer coisa. O diabo usa isso para nos perseguir. O diabo pode usar um acidente, o diabo pode usar inimigos, pode usar calúnias, pode colocar inimizades, as pessoas contra nós, pode enviar ladrões, pode enviar criminosos para tentar nos fazer mal, nos lesar. O diabo faz tudo isto. Ele usa qualquer meio para nos perseguir. Ele também usa as doenças para nos perseguir, para nos fazer mal. O diabo também usa as bruxarias e feitiçarias. Ele
provoca as pessoas para elas nos fazerem bruxarias e feitiçarias para que nós fiquemos doentes e nos fazer mal. Hoje também somos perseguidos e é por isso que nós também temos de aprender a doutrina e conhecer o caminho de Deus hoje para não ofender a Deus. Ao contrário, para andarmos bem, nós andarmos bem no caminho do Senhor, sem cometer pecados, para que quando o diabo nos perseguir, nos fazendo tantas coisas ruins, com acidentes, escassez, falta de trabalho, o que for, nós orarmos e Deus nos ouvir. Para Deus nos ouvir, Ele diz, sim, vou te ajudar, porque eu vejo que o diabo está te odiando, te persegue, quer te fazer mal, mas eu vou te ajudar para que isso não seja assim. E Deus me ajuda. Por quê? Porque nós ganhamos o coração do Senhor com o nosso testemunho, com o nosso bom exemplo, nós ganhamos o coração de Deus. É isso que temos de fazer hoje. Foi isso que eles viveram naquela época também. Eles tinham de lutar e ganhar o coração de Deus para Deus os guardar e os proteger. Davi tinha de fugir porque Saul procurava-o para o matar, porque ele ficou sabendo que ele seria rei. Ele disse, não pode ser ele ser rei, não deve ser assim. E vejam a perseguição. Hoje em dia eu mesmo, inveja, ciúmes, tudo isso existe até nas famílias, não é? Nas mesmas famílias existe as invejas, os ciúmes, e às vezes nós ouvimos que há famílias onde o irmão mata o seu irmão ou a sua irmã pela herança, pelo que for. Nós vemos tudo isso hoje. Mas a solução, qual é o caminho? Nós andarmos com Deus, agradar a Deus e Ele vai nos guardar de tudo. É isso, irmã. Bem, Assim sim. é. Então, podemos dizer que, como na lei de Moisés, tudo era físico, pagaram os sacerdotes e todas essas pessoas, porque tinha que cumprir-se. Deus permitiu Que todas Saul as pessoas morressem. matasse todos esses sacerdotes para Deus castigar ainda mais Saul, para que ele tivesse mais motivos para castigá-lo, porque diz na Bíblia que Deus é o juiz. Então ele julgou Saul e cobrou dele. Ele pagou caro por ter feito todas essas maldades. Então Deus as permitiu porque Saul tinha um coração ruim e Deus queria castigá-lo. Então Deus lhe permitiu cometer muitos pecados, cometer muitos erros para cobrar mais ainda dele. É por isso que nós temos de tomar cuidado para Deus não se enraivecer conosco, para Ele não nos provocar a fazer ainda coisas mais ruins para Deus nos castigar mais. Não deve ser assim. Nós temos de tomar cuidado e sermos bons filhos, amar a Deus e ganhar o coração do Senhor sempre. É isso. Tudo que está na Bíblia e o que aconteceu com essas pessoas, hoje em dia acontece conosco também de formas diferentes, mas acontece. Vamos continuar? Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, boa tarde. Sim, irmã. Nossos corações se regozijam. A amamos, irmã, e muito obrigada. Irmã, tenho 2 perguntas, se você me permite, uma da Bíblia e uma pessoal. Minha pergunta está em Gênesis 16, versos 2 e 3. Leio, Sim, irmã, pode ler. 16, Gênesis 16, 2. 2 e 3. Disse então Sarai a Abrão: eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te, pois, que tome minha serva, talvez eu tenha filhos por meio dela. Atendeu, pois, Abrão ao pedido de Sarai. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Irmã, e também leio o verso Gênesis 30, versos do 1 ao 3. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e dizia a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela e dará à luz sobre meus joelhos, e eu também terei filhos dela. Irmã, então, lendo em Gênesis, vendo que Sara e Raquel não esperaram, quem sabe apressaram as coisas, não esperaram e não confiaram em Deus, porque eram estéreis.
e apressaram as coisas, tomaram decisões. Mas nós não podemos dizer que elas se apressaram ou que elas não confiaram, se naquela época eles não conheciam a Deus como nós conhecemos hoje. Hoje nós conhecemos mais o Senhor do que naquela época Abraão e Sara, e eles conheceram o Senhor. Até agora era a primeira vez que Deus estava se manifestando na vida deles. Eles nunca tinham ouvido falar que Deus falava, nunca tinham ouvido falar de Deus. E é claro que quando Deus falou com eles, para eles era uma coisa extraordinária e eles não entendiam, não compreendiam. Vejam a interpretação que Sara deu para a profecia. É provavelmente por meio da minha serva que Deus vai nos dar um filho. Então, se junte a ela para que ela tenha um filho e assim vai se cumprir o que Deus disse. Ela não entendeu a mensagem do Senhor porque ela não tinha experiências. Ela nunca tinha visto milagre nem sinais. Ela nunca tinha visto a mão de Deus se manifestando aos seres humanos. Então, eles não entendiam. Então, essas pessoas, nós não podemos criticá-las, nós não podemos criticá-los, nem nos comparar com eles, porque nós hoje sabemos sim muito mais de Deus e conhecemos muito mais Deus e sabemos como Ele se manifesta do que eles naquela época. É Amém, isso. irmã. Então, pode continuar com a sua pergunta, irmã, porque é que se eu não interromper, eu esqueço e depois acabo Amém, não irmã. falando a parte Amém. importante. Porque depois lendo e percebemos que o Senhor sim abençoou, quem sabe será É por plano. isso. O Senhor disse para elas que lhes daria um filho, mas como elas não entendiam, como elas não tinham o costume de ver milagres da parte de Deus, eles pensaram, é provavelmente por meio das nossas servas, das mulheres que trabalhavam na casa delas. Contudo, Deus lhes fez entender que não era dessa forma. Deu sim os filhos, elas tiveram os filhos, mas depois elas tiveram filhos delas mesmas e aí entenderam. E eu suponho que foi assim. Aos poucos as pessoas iam entendendo o vocabulário Irmã, do Senhor. sim, e assim também eu percebo que por essa decisão que tomaram, como você já me explicou, irmã, de que não tinham essa fé em Deus, não conheciam ainda, mas isso serviu depois para conflitos, invejas e amarguras. Então aí é onde vem minha pergunta, irmã, que já é diferente, já como me respondeu a pergunta de que hoje nós se apressamos as coisas ou nos apressamos a tomar uma decisão. Como quando o Senhor diz agora para uma pessoa, você vai viajar, não é? Ele diz, você viajará. E a pessoa, na semana seguinte, ela faz as malas e ela compra uma passagem e vai embora. Vai embora para um outro país, mas sem saber onde, sem ter nada. E eles chegam lá para ser um obstáculo até para as pessoas, as amizades, a sua família, não é? Então, as pessoas hoje, nós poderíamos dizer que elas se apressam ao invés delas esperarem, porque o que Deus ele fala não é que vai se cumprir amanhã, talvez demore meses ou até anos em se cumprir. Então temos de esperar para Deus dar todas as coisas facilmente. Não temos de nos apressar em fazer as coisas quando Deus nos fala sobre coisas materiais, que você fará uma viagem ou que, bem, o mesmo acontece com a parte sentimental. Nisto há tantos erros. Quando Deus fala sobre a parte sentimental e a pessoa corre, ela não espera Deus colocar no seu caminho as coisas para que tudo seja perfeito. Então, mesmo assim, nós lemos isto e aprendemos. Porque nós vemos que hoje, quando o Senhor fala conosco, pensamos, temos de esperar. Porque as coisas de Deus não acontecem logo, às vezes temos de esperar. Então vamos ser sábios para não cometer erros. Sim, irmã? Amém, irmã. Então minha pergunta pessoal é, irmã, sobre os casamentos, os mornos. Quando, por exemplo, porque através dos anos que estão na congregação, me encontrava com esses casamentos onde comentam que a esposa quer se converter verdadeiramente, mudar sua vida de mundo, e o esposo não, morno, gosta, vem um dia sim, um dia não, mas não deixa o mundo, ou vice-versa. O homem está dedicado, apaixonado pelo Senhor, quer mudar, tenta dar esses frutos, está no processo, mas a esposa também ouve, recebe profecia, as promessas se cumprem, mas está morna. Então, irmã, a pergunta é, por favor, para que nos indique, nos ensine,
Essas pessoas que sofrem tanto porque dizem por quê, como vou fazer, como eu vou separar de meu esposo, se já aprendem que é um lar, a representação do Senhor Jesus Cristo, então se atormentam porque não querem seguir a seu esposo, porque já o Senhor lhes converteu o coração e quer dedicar-se a ele, mas torna-se uma dor de cabeça porque não sabem como fazer, e o Senhor os guia. Mas ainda, irmã, para que nos dê essa palavra aos casais, para que possamos sair em frente com a ajuda de Deus e com a sabedoria de como tratar essas situações, que são muitas, irmã. Muitas, por favor, e muito obrigada, a amo no Senhor, e que bênção tê-la aqui, irmã. Obrigada. Geralmente é falta de se entregar a Deus. Os conflitos num casamento, num lar, na família. Nós temos de nos entregar a Deus com sinceridade. Nós temos de nos afastar do que pode desagradar a Deus. Nós temos de refletir, fazer uma análise da nossa vida, uma reflexão. Olhar para os nossos defeitos e as nossas fraquezas. O que eu estou fazendo de errado? Como é a minha vida com Deus? Porque isto é o principal. Se nós, seja homem ou seja mulher, se entregarem a Deus com sinceridade, confiarem nele, orarem e agradarem a Deus, Deus não vai deixá-los padecer. Deus não vai deixá-los sofrer. Se for ela, é a mesma coisa. Então, quando vocês vejam que vocês oram, que vocês estão indo na igreja, pedem profecia, porque às vezes as pessoas vão na igreja pedir profecia para ver se o problema se resolve e o problema continua. Então, se analisem. Vejam no que é que vocês estão falhando com Deus, porque Deus premia o justo. Saibam disso, irmãos, que Deus premia o justo. E se é ele quem está sofrendo e ele é justo, Deus vai premiá-lo e lhe dará a vitória. Se é ela quem é justa, Deus então premiará-la e lhe dará a vitória e lhe ajudará a resolver esse problema de família. Mas, se vocês, os dois, estão falhando e o outro só porque ele vem todos os dias na igreja, isso não significa que está andando bem diante de Deus. Pode vir todos os dias, mas no seu coração, como é que você está? Você está falhando com Deus na sua mente, na sua vida, nas suas fraquezas, nas suas atitudes? Você deve se examinar. Você é uma pessoa mentirosa? Você é uma pessoa cheia de orgulho, de raiva, de iras, cheia de palavrões, cheia de pensamentos ruins, de atitudes que faz coisas não erradas? Então, tudo isso, se você tem tudo isso, não espere que Deus vai abençoá-lo e ajudá-lo e dar-lhe vitórias e vai resolver o seu problema familiar. Então, nós temos de nos entregar a Deus. Alguém disse para mim o que significa se entregar a Deus. E se entregar a Deus é se afastar do mal, do pecado, se afastar do que é mal, dos rancores, das invejas, da mentira, se afastar das paixões, do mundo, dos prazeres que prejudicam a vida espiritual. Isto é se afastar, nós mudarmos e nos afastarmos para Deus, viver para Deus. Então, dessa forma, Deus dará para vocês a vitória e o triunfo, e vocês, com a sua oração, será suficiente. Nem sequer você precisará de vir receber profecia, porque você mesmo se ajoelhando pedindo a Deus, Deus vai ouvi-lo e ajudá-lo. Mas você deve ganhar o coração e a graça divina para Deus ouvir a sua oração. Por experiência, eu digo e ensino. E eu tenho certeza de todas as experiências na minha vida e todos os exemplos e as coisas que eu vivo na minha vida e com as pessoas da igreja, com tudo eu aprendi
que muitas pessoas não se convertem ao Senhor. E elas vêm aqui na igreja, estão há anos, 10, 15 anos. Isso é triste. Elas não se converteram ainda a Deus. Na sua vida, elas continuam vivendo uma vida de pecado, uma vida no mundo. E é por isso que Deus se afasta e Ele não abençoa. E os lares se afastam e é por isso que vem os divórcios e as separações. É isso, irmãos. Temos de nos entregar a Deus, temos que amar a Deus. Amar a Deus e nos afastar de tudo que é mal, para achar graça diante dele, para o Senhor dizer, você é meu filho verdadeiro, vou te ajudar e não permitirei que o diabo coloque o seu cônjuge para te fazer sofrer, porque eu vou resolver o problema, se for ela ou se for ele. Que estejam bem com Deus, Deus então dirá, te darei a vitória, te darei o triunfo. Tudo isso, Deus é quem faz. Eu ensino isto porque eu tenho vivido muitas coisas. Eu conheço o Senhor. Eu tenho experimentado o que é ganhar o coração do Senhor, a bênção do Senhor. E quando o diabo e o mundo dizem as coisas, o Senhor, Ele me diz e eu sei e confio que vai acontecer o que o Senhor disse para mim no meio de todas as ameaças que o diabo faz na minha vida. Então vem o triunfo, vem o momento do triunfo. E a oração é importante. Se ajoelhar para orar e pedir a Deus é muito importante. Mas temos de mudar, temos de deixar os maus hábitos, as fraquezas, há muitos pecados ocultos que temos de abandonar para que tudo dê certo, não somente na nossa família, no nosso lar, mas também no nosso negócio, no nosso trabalho, em tudo, em todos os lugares. Você deve andar bem com Deus para Deus ouvir a sua oração e te prosperar e nunca te falte nada. É isso, irmãos. Isto é uma coisa que nós temos de repetir uma e muitas vezes até decorarmos porque nós esquecemos tudo, de repente nos esquecemos do que temos de fazer e vivemos então uma vida precária, uma situação difícil e eu oro e Deus não me ouve, eu tenho dívida, não tenho trabalho, as portas se fecharam. O que acontece? É claro, eu estou andando mal diante de Deus e é por isso que Ele fechou as portas, é por isso que Ele não me ouve. Mas quando nós somos verdadeiramente filhos de Deus, somos justos, o Senhor de uma ou outra forma resolve os nossos problemas, Ele abençoa. Então, irmãos, é muito difícil, mas temos que continuar falando até entendermos e compreendermos bem, porque como humanos que somos, temos uma mente e um coração tão duro que isto faz que entre por aqui e também saia por aqui, esqueçamos mais uma vez e caiamos no mesmo. Vamos continuar? Vamos continuar. Sim, irmã. Boa tarde, irmã. Boa tarde, irmãos. Que Deus os abençoe. A pergunta, irmã, é um verso que não compreendo muito bem, que é em 1 de Coríntios, capítulo 5. Em 1 de Coríntios 5, sim. Vou ler, irmã, do 1 ao 5. Sim. Ouve-se como coisa certa que entre vós há fornicação e fornicação tal, que nem mesmo entre os gentios se sabe que existia, tanto que há quem abuse da mulher de seu pai. Vós estáis envaidecidos, não deveríeis ao menos sentir dor em não ser tirado do mundo, de vós o que cometeu tal ação? Certamente eu, como ausente no corpo, porém presente no espírito, já julguei como se estivesse presente o que cometeu tal ação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o que não compreendo muito bem, irmã, o 5, que diz, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bem, este verso significa que essa pessoa devia ser colocada em disciplina, não é? Nós estamos falando de uma congregação, de uma igreja em Corinto, naquela época. E o que aconteceu é que naquela igreja, nós não sabemos quantos crentes se tinha, se uns 100, uns 200, não sabemos. Mas diz que lá havia uma pessoa que foi morar
com a sua madrasta ou com a mulher do seu pai publicamente, não é? Foi morar com ela publicamente, quer dizer, diante da congregação. E isto é um motivo de escândalo para a congregação, porque isso prejudica as vidas espirituais, tanto de quem peca, quanto das pessoas que ficam sabendo do assunto, elas se escandalizam. E pelos escândalos, o Senhor, ele também é muito rigoroso e ele diz que tem que haver uma disciplina, um castigo para que as pessoas não sejam motivo de escândalo, onde vidas espirituais sejam prejudicadas e pessoas saiam da igreja por esse mau testemunho. Então, quando ele diz aqui, é que ele estava autorizando eles, porque o que aconteceu em Corinto foi uma coisa que aconteceu, então ele, com a sua autorização e do pastor da igreja, que o tal fosse entregue, é que eles deveriam deixá-lo sozinho, colocar uma disciplina nele e não deixá-lo entrar na igreja para ele viver a sua vida lá fora sem Deus, mas não vivendo no meio da congregação onde Deus se manifesta, onde temos de orar pelas pessoas, impor as mãos, nada disso. Que ele não fosse receber profecia, que ele vivesse sozinho lá fora, para que o diabo fizesse o que quisesse com ele, e talvez algum dia ele se arrependesse, e se ele se arrependesse, que ele voltasse no caminho, mas só depois de ter se arrependido do Senhor ter castigado ele, porque o Senhor castiga isso tudo. Hoje em dia no Evangelho também o Senhor nos castiga em vida a falta, o pecado, que nós, sendo conhecedores da palavra de Deus, cometemos faltas, pecados diante do Senhor. O Senhor cobra nesta vida e provavelmente na outra também vai cobrar isso. Obrigada, irmã, Bem, que Deus aguarde sempre. Obrigada. Vamos continuar? Sim, irmã. Boa tarde, irmã Maria E Luísa. não se esqueçam, irmãos, homens, por favor, perguntas dos homens, porque as irmãs, elas pegam o microfone, não é? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Não tem palavras para agradecer todo o trabalho que você faz por nós. Muito obrigada por sua visita hoje, promessa de Deus cumprida, que estaria fazendo-lhe uma pergunta de uma dúvida que tenho. Em reuniões familiares, tem vezes em que um familiar exige fazer uma oração a Deus. Em ocasiões pela comida, em outras por nós e o nosso novo lar, promessa de Deus cumprida. Por prudência, não lhes digo não, mas quando eles fazem sua oração, eu oro a Deus e ponho diante de Deus essa situação tão incômoda, porque não quero desagradá-lo, já que os familiares não assistem à nossa igreja. E eu sinto que nossas orações a Deus devem ser no privado ou na congregação. Irmã, se pode nos esclarecer se isso desagrada a Deus e se o desagrada, como devemos proceder? Obrigada e que o Senhor continue abençoando. Bem, que o Senhor fique desagradado por você estar lá nessa reunião com as pessoas e eles pedem para orar. Simplesmente por educação, não é? Por educação, nós não dizemos nada, usamos prudência, deixamos ele orar. Você não ora. Eu não oro. Para o que eu vou orar? Se eu não tenho motivo para orar, não é o momento, não é a hora, não é o lugar, não é o lugar certo, então eu não faço isso. Simplesmente eu ouço o que os outros estão fazendo e pronto. Mas eu não vou ficar orando com eles. Obrigada, irmã. E, bem, Deus, ele conhece as situações. Ele vê que é um momento onde você tem que estar com eles e não temos nada o que fazer. Mas o meu testemunho, o meu bom exemplo que eu dar para eles, isso é o que é válido. Eu dar bom testemunho para eles, que eles vejam que eu sou uma boa pessoa, de bom testemunho, que eu vou na igreja, que eu busco a Deus e que verdadeiramente as coisas são diferentes comigo. E as pessoas vão aprendendo. Não se preocupe, as pessoas elas vão ir aprendendo até chegar o dia onde, se Deus quiser salvá-los, Ele vai trazê-los onde nós estamos. Certo, obrigada, Sim. obrigada. Por enquanto, prudência e educação. Vamos continuar? Sim, irmão. É uma promessa do Senhor, irmã, te fazer essa pergunta? Está em Gênesis, capítulo 35, versículo 22. Sim. E diz: aconteceu que, morando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, a concubina de seu pai. Israel a soube. Ora, os filhos de Israel eram 12. Minha pergunta é, irmã,
Sabemos que Rubem lhe custou a sua progenitura por sua desobediência. Poderia nos falar... Ou pelo seu pecado. Por seu pecado, melhor. sim, irmã. Poderia nos falar, irmã, sobre as consequências hoje em dia desse pecado? Isso, as consequências são as mesmas daquela época. As mesmas consequências que naquela época quando ele cometeu, porque ele foi castigado. Rubem, ele perdeu a primogenitura por esse pecado. Ele foi desprezado e ele acabou não sendo o primeiro. Outro recebeu a primogenitura, que foi José. E hoje, também, se alguém comete esse pecado, que chama adultério e fornicação, e mesmo assim é errado, é uma falta de respeito com o pai. É uma falta de respeito, então Deus, ele castiga também isto. E ele sabe como é que ele vai castigar, porque com tantos castigos que existe, o Senhor é quem sabe de que forma ele castigará para que a pessoa sinta essa dor. Bem, vamos continuar? Sim, irmã. Irmã, é uma felicidade enorme vê-la. A vejo mais formosa pessoalmente. É a promessa de Deus cumprida, que estaria lhe fazendo duas perguntas, uma pessoal, e está em Números 6, 22 a 27. Número 6. Você pode ler, irmã? Sim. O Senhor falou a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Minha pergunta é a seguinte: como podemos mudar a forma de falar, de pensar e declarar? Por exemplo, na cultura colombiana, muitos pais dizem a seus filhos: não vai conseguir nada quanto a metas pessoais, estudos, metas de profissionais. Então, isso cria uma certa amargura e a pessoa vai crescendo com isso. Como podemos, oramos, mas como podemos nos libertar disso? Digo de Números 6, 22, porque meu esposo e eu sempre dizemos a nossos filhos, rompendo, pois, com esses padrões que nossos pais, penso que não tiveram culpa, porque foi uma corrente que os pais dos pais fizeram o mesmo. Nós dizemos aos nossos filhos que nasceram para coisas grandes, que vão servir a Deus. Então, como podemos fazer para que nós possamos mudar esses padrões? Bem, você mesma disse que vocês já nem dizem nem fazem, mas ouvi outras pessoas falarem. E as outras pessoas, se eles dizem, é porque eles acostumaram com seus ditados, acostumaram com a sua região. Provavelmente eles tentam admoestar e fazer um chamado de atenção aos seus filhos, porque provavelmente veem que eles são preguiçosos, não querem estudar, não querem aprender uma arte, então usam este ditado. Isso não é mal nem bom, eles repreendem da sua forma. Quando nós conhecemos o caminho de Deus, nós já deveríamos ter um outro vocabulário, e se nós formos admoestar os nossos filhos, não vamos ofendê-los dizendo que você não é ninguém, que você não faz nada, que você não sabe, que você será miserável, que você chegará na pobreza, que tal coisa. Nós não vamos dizer isso. Porque nós agora temos o vocabulário e as promessas do nosso Deus, e Ele sempre promete para as nossas famílias, para os nossos filhos, Ele promete bênção, o Senhor nos promete uma boa estabilidade, Ele nos promete paz e felicidade. Então nós confiamos nisso e nós passamos isso também para os nossos filhos, para os nossos parentes mais próximos. Nós falamos para eles que Deus abençoa, que temos de crer nele, que temos de buscar a Deus, porque é o Senhor quem vai providenciar tudo, que temos de fazer as coisas da forma certa, que temos de ser justos, retos, sinceros, honestos. É isso. Agora nós no Senhor temos um vocabulário diferente, a nossa cultura é diferente,
Nós agora somos os filhos de Deus, somos uma nação aqui no mundo diferente, onde Deus está nos educando, Deus está nos ensinando, e os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também aprenderão este caminho lindo no Senhor, e assim então já vem essas bênçãos que Deus diz aqui, por meio do sacerdote ou o pastor, ou quem está dirigindo a congregação, que ora por essa criatura e pede para Deus lhe abençoar sempre, desde todos os dias da sua vida. Aqui diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Quando? Desde agora que você é bebê até você morrer, que Deus esteja contigo, te guarde, te dê a felicidade no mundo. Diz: o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Isto quer dizer que Deus tenha misericórdia e sempre se manifeste na tua vida, e que recebas a misericórdia e o amor de Deus, e que a mão de Deus esteja contigo. Aqui diz o Senhor: levante sobre ti seu rosto e te dê a paz, que o Senhor esteja sempre lhe levantando, andando de mãos dadas com Ele na vida, lhe guardando, lhe protegendo, lhe dando felicidade em tudo, para que essa pessoa também esteja com Deus e dê para Deus o que Ele merece. E no último diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então tudo é feito já com esse conhecimento do Senhor, desejando as bênçãos para a pessoa, e Deus ouvindo isto, e confiando que Deus, Ele está ouvindo essas palavras, estas petições que nós fazemos para Ele, lhe pedindo a sua bênção, não somente pela criança que acabou de nascer, pelo bebê, mas também por qualquer pessoa. Esta bênção Deus ouve, e é isso que nós vamos receber do Senhor. E vamos nos regozijar sempre pensando que nós temos um ser poderoso e grande que olha para nós e tem misericórdia, que Ele é o meu ajudador, meu apoio, meu auxílio em qualquer momento da minha vida. Temos alguém para nós. Isso que é o lindo, porque é tão triste as pessoas que não têm a Deus quando eles têm um problema, uma tribulação, uma doença, um acidente, o que for. As pessoas não sabem o que fazer, elas ficam loucas porque não tem quem lhes ajude, não tem quem elas possam pedir ajuda, nem sequer a Deus, porque eles não sabem como pedir ajuda dele. Nós temos o nosso Deus e é por isso que a nossa confiança está colocada nele, graças ao Senhor. Vamos continuar? Perdão. A outra pergunta é: minha filha Ilana pede para fazê-la, ela tem 10 anos de idade, está no 5º ano e ela ficará muito feliz vendo o estudo bíblico quando sua pergunta é respondida. Ela diz, está em Isaías 14, de 12 a 15. Em Isaías 14. Sim. 14, 12 a 15. Sim, irmã. Como caíste do céu, ó luzeiro, filho da alva, tu que abatias as nações, foste cortado por terra. Tu que dizias em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Erguerei meu trono e no monte da reunião me assentarei no extremo norte. Acima das alturas das nuvens subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Mas tu tens sido derribado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Minha filha pede para perguntar-lhe que se ele criou ao anjo, por que não o destruiu? Por que não o derrubou quando fez essa, rebelião contra ele e aos seus anjos caídos? Bem, essa é uma pergunta que Deus nunca ensinou para nós. Muitas pessoas perguntam: por que Deus fez o mal? Por que não foi somente o bem? Para o que Deus fez o mal? E nós não sabemos o porquê. Provavelmente lá na eternidade nós teremos uma mente mais pura e mais clara, e lá vamos entender muitas coisas que, por enquanto, a nossa mente não consegue entender e compreender. Nós nos limitamos a aceitar o que Deus fez e o que Deus conta para nós. Deus conta aqui, porque aqui ele está falando com o diabo, não é? Ele está falando para o diabo, é ele, o luzeiro, e diz que o fez tão esplendoroso, tão poderoso, cheio de tantas joias, lindo o fez. E aqui diz que ele quis
ser igual e semelhante a Deus. Então, o Senhor, Ele não nos disse o porquê isso aconteceu. Nós não sabemos se é como um equilíbrio. Não sabemos se é pelo equilíbrio. Bem, há muitas coisas no mundo que nós vemos que tem um equilíbrio, não é? Temos o que é bom, o que é mal, o feio, o bonito, o alto, o baixo, o que é pequeno, o que é grande. Tudo é assim, porque deve ter um equilíbrio. Mas aqui, enquanto a nossa divindade do nosso Deus, nós não sabemos o porquê o Senhor parece que Ele tivesse feito esse equilíbrio, mas esse equilíbrio é para os seres humanos, para que nós, os seres humanos, caiamos ou no bem ou no mal. O único que nós sabemos é que o bem é o que triunfa e o bem é mais poderoso do que o mal. E Deus, Ele é mais poderoso do que o diabo. E mesmo que há religiões, porque hoje em dia há religiões que adoram o diabo, esses grupos satânicos que veneram e honram o diabo, contudo, e o diabo, ele usa as bruxarias, os feitiços, as maldições, ele usa todas as coisas ocultas, mas, contudo, os que estamos com Deus, o Senhor nos dá o triunfo a nós. Ele nos dá o triunfo. E nós vencemos e ganhamos, triunfamos com o bem. E bem, e esta resposta nós não sabemos e não podemos dizer o que foi que aconteceu, porque o Senhor o permitiu. Algum dia provavelmente vamos saber. Eu me lembro que um jovem testificou, um jovem que foi na igreja, num estudo bíblico, e ele disse que ele fazia parte de uma seita satânica, e foram uns 4 jovens que faziam parte dessa seita satânica, foram na igreja nesse dia, no estudo bíblico, eles sentaram na parte de trás, e eles iam para fazer bruxaria e feitiçaria contra algumas pessoas da igreja e contra mim, que eles iam fazer esse mal contra nós, esses 4 jovens dessa seita satânica. Eles vinham com essa intenção. E ele disse que quando eles já estavam lá sentados, e um deles, que era quem tinha que fazer o mal contra mim, mas ele não me contou como é que ele ia fazer, se ele ia enviar para mim alguma ração, não sei o que seria, que quando ele pensou começar a fazer o trabalho contra mim, que ele ouviu uma voz que disse para ele, ela, você não toca. A voz disse para ele, toma cuidado, ela não toca, eu não te permito. Então ele, com essa experiência que ele viveu nesse dia, ele percebeu que existia um ser mais poderoso do que ele adorava. E ele se arrependeu e disse que desde aquele dia ele saiu dessa seita satânica e ele começou a vir na igreja. Quando ele começou a vir na igreja, então ele, arrependido, mandou uma mensagem para mim e me contou isto que eu estou contando para vocês. Ele confessou isso para mim por meio de uma carta e me pediu perdão. Mas nós vemos assim o poder de Deus, como Deus guarda os seus filhos. Então, as forças do bem superam as forças do mal. Graças ao Senhor, nós temos de saber escolher o caminho. Vamos continuar. Good afternoon, Sister Maria Luisa. May God bless you. Boa tarde, irmã Maria Luisa. Que Deus o abençoe. It's a promise of God that I'll be asking you a question. É uma promessa do Senhor que estaria fazendo essa pergunta. It was a worship day, and many people asked me to give them prophecy. Num dia de louvor, muitas pessoas me pediram que lhe desse profecia. I was very excited because I always ask God, God, let it be you. Give me that force, that backup, so I can give prophecy and I can do your work. Eu estava muito emocionada e pedi ao Senhor que me desse essa força, esse respaldo para poder dar profecia. And the first 4 people, the words went flowing
I felt the love. I felt that God was backing me up with these E words. com as primeiras 4 pessoas, as palavras fluíam, eu sentia o respaldo e a ajuda do Senhor. But the last one, I blanked out. The last one, I felt fear, and I started to think. Mas na última, senti medo e me senti bloqueada. And in that moment, I thought to myself, if I say something, could it be from my words or from God? Nesse momento pensei, se digo algo, serão palavras minhas ou de Deus? And so then I stopped, and my question to you is, what do I do in that situation? Nesse momento as palavras pararam e cessou a profecia. Minha pergunta é, o que posso fazer quando acontecem essas coisas? Bem, você tem que vencer esse medo, vencer a sua ansiedade e ter a certeza que você tem Deus, que você ama a Deus, ter a certeza que é Deus quem vai usá-la, que é Deus quem vai falar por meio de você. Não sentir esse medo, não pensar, porque se você pensa e você fica com ansiedade e assustada, talvez sim, talvez não, então é melhor, que quando você se sentir assim, não profetize. Mas você não deveria sentir isso, porque talvez é o diabo quem coloca esse medo em você. Então ore para o Senhor e diga, Senhor, me liberta, me ajuda e tira essa ansiedade, esses temores, esses medos, essa insegurança, porque eu quero que me uses. Faça isso e Deus vai ajudá-lo. Obrigado, irmã. Muito obrigada. Vamos agradecer ao Senhor no dia de hoje. E é tão lindo esta leitura, esta palavra do Senhor, da promessa de Deus para os nossos dias, que nós estamos vivendo e desfrutando do Senhor Jesus Cristo, desfrutando daquele que apacenta suas ovelhas, e aqui estamos na presença do Senhor. Então vamos orar, e nós já sabemos que na nossa oração vamos fazer pedidos e anseios do coração e também as necessidades que vocês tenham. Cada um fale a sua necessidade diante do Senhor. E os irmãos lá, aqueles que estão assistindo no vídeo, também falem diante do Senhor a sua necessidade, o seu pedido, o seu anseio. Lembrem que o Senhor ele faz milagres e sinais porque foi essa a sua promessa. Se lembrem que o Senhor ouve a oração. Portanto, a nossa oração deve sair do coração para que Deus nos ouça. Vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esta tarde, por este dia, este estudo bíblico, onde temos desfrutado, falando da Tua palavra, falando dos Teus caminhos, falando do Teu poder, da Tua misericórdia, de tudo que Tu fazes por nós, da Tua manifestação, falando dos dons espirituais, da mudança de vida, da perfeição, que Tu darás para nós e nos ajudarás a sermos perfeitos, e ensinarás para nós a cada dia que se passa, nos ensinarás o caminho para que nós não nos desviemos, não erremos, não nos desviemos, mas que continuemos firme em frente no caminho da perfeição. Te agradecemos, eterno Deus. Te agradeço, meu Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, te damos a honra, a glória e o louvor. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Tu és santo e justo, e a tua misericórdia é para sempre, meu Senhor. Santo Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos a ti, Senhor, que estendas a tua mão que cura sobre todas as pessoas que estão doentes, crianças ou idosos, pessoas de qualquer idade, com doenças incuráveis, com doenças mentais, doenças psicológicas. Tira, Senhor, toda a doença e ouve a oração de todos os que clamam a Ti com o coração, Senhor.
e pedem misericórdia, e pedem perdão, e pedem que a tua mão poderosa se manifeste. Senhor, também estão as bruxarias, os feitiços. Há muitas pessoas, Senhor, que sofrem com espíritos maus que lhes perturbam, que os atormentam, que colocam doenças nos seus corpos. Há muitas maldições. Eu peço, Senhor, que tu repreendas esses espíritos imundos, que tu libertes cada pessoa que sofre desse flagelo. Liberta, Senhor. Repreende o inimigo, repreende os espíritos maus. Senhor, faz milagres e sinais nas nossas vidas. Nos ajuda a nos aperfeiçoar a nossa vida espiritual. Nos ajuda a seguirmos em frente, sendo corajosos e esforçados, que tenhamos convicção e segurança e firmeza. Que estejamos atentos nos teus caminhos, que saibamos orar, que saibamos nos apresentar diante de ti. Nos ajuda, Senhor, para que todos possamos nos converter a ti, que possamos nos converter de coração, que mudemos a nossa vida, que façamos a tua vontade e te agrademos em tudo, Senhor. Estende a tua mão poderosa, liberta cada pessoa, abençoa cada um e limpa cada coração, limpa cada vida, resolve todos os problemas e as dificuldades que muitos irmãos estão passando, não somente aqui, neste lugar, mas também os que estão assistindo o vídeo. Todos os que estão passando por problemas e dificuldades, resolve para eles, Senhor, com teu poder, com teu amor, com a tua misericórdia. Estende a tua mão, abençoa cada um, lhes ajuda, lhes consola, lhes dá paz, alegria e regozijo nos seus corações. Poderoso, Senhor, tu és grande e justo, e eu sei, Senhor, que tu estás agindo, que tu estás limpando, que tu estás abençoando e que estás curando, que estás tirando as ataduras e as correntes e que estás quebrando as correntes e as ataduras, Senhor. Eu sei disso, meu Senhor, porque tu mesmo tens te manifestado, limpando e libertando e abençoando cada um. Te agradecemos pela vitória e o progresso, Senhor, que darás também para muitos. Obrigada, Santo Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, a tua misericórdia, a tua palavra verdade. Os louvores sejam para ti, a honra seja para ti, a glória seja para ti, bendito Deus, no nome glorioso de Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te abençoamos. Te damos a honra. Tira os sofrimentos. Tira a tristeza. Tira, Senhor, os opróbrios. Senhor, tira a inveja do inimigo contra todos nós. Nos ajuda a endireitar as nossas vidas espirituais. Nos ajuda a endireitar as nossas vidas espirituais. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor. Nos dá alegria e regozijo. Regozijo e alegria. Graças, Santo Pai. No nome glorioso do meu Cristo Jesus. Aleluia. Poderoso, Senhor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. E su gozo sin medida Ele te dá. Glória ao Todo-Poderoso. E agradecemos a Ti, Senhor,
Bênçãos grandes, Senhor. Bênçãos grandes tu darás ao teu povo, aos teus filhos. Te agradecemos porque todas as bênçãos, eu tenho distribuído muitas bênçãos no dia de hoje e vocês terão muitas mudanças. Alguns eu darei muitos triunfos para alguns, bênçãos materiais eu darei. E mudanças se vêm para alguns, surpresas estão se aproximando. Não fiquem angustiados nem com tristeza, porque eu não os abandonei, não os desamparei. Sempre estou olhando e observando vocês, e eu quero lhes dar bênçãos, e eu quero lhes dar triunfo nas suas vidas, em todos os aspectos. Vocês terão abundância também, porque darei para muitos ganhos monetários e mudanças nas suas vidas pessoais e familiares. Eu tirarei essa tristeza e amargura pela destruição de muitos lares e se reconciliarão novamente estarão juntos num lar. Porque há muitos que se afastaram, mas eu os recolherei novamente, os unirei, mudarei os corações, darei novamente o amor e o carinho nesses casais que estão tristes e que sofrem pela separação. Mas muito em breve farei estes milagres em muitos. Se vêm mudanças, continuem orando, sejam firmes, porque a oração é muito poderosa e a oração vai chegar. E eu muito em breve restabelecerei, abençoarei, darei progresso para muitos, darei o triunfo que anseiam e esperam. Dias grandes se vêm de bênçãos e de triunfo espiritual para muitos, muitas mudanças virão. A minha igreja será abençoada sempre, eu estarei com ela e a levantarei e a fortalecerei e estará no alto, levantando a sua bandeira, porque triunfos grandes vêm para os meus. Mudanças eu darei para cada coração, tirarei as ataduras, tirarei as correntes, quebrarei as correntes que muitos têm, muitos ficarão libertos, vocês serão limpos, continuem firmes, orem sem cessar. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Santo Pai, obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Eterno Deus. Obrigada, Senhor. Tira os sofrimentos e as tristezas, Senhor. E tira a tristeza, Santo Pai. Tira a dor e a angústia de muitos. Olha, Senhor, as necessidades. Misericórdia e amor, Senhor. No nome glorioso de Cristo Jesus, obrigada. Louvado seja o teu nome, glorificado seja para sempre. Aleluia. Obrigada, Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quero ir. Agradecemos ao nosso Deus. Que o meu Senhor abençoe vocês. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada. Obrigada e até mais. Deus abençoe vocês todos e até mais. Muito obrigada.